E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar daquela função misteriosa que a gente encontrou na aula de A elevado a x, para tentar entender como ela funciona e o que ela é, né? A primeira coisa, vamos lembrar o que era essa função, né? Essa função m de A era o nosso limite com Δx tendendo a zero de A elevado a Δx menos 1 sobre Δx. E esse limite apareceu porque ele era uma das partes, né, da nossa derivada de A elevado a x, que nos dava o nosso m de A vezes a própria A elevado a x. E qual que era a interpretação desse limite? A interpretação disso aí, que a gente tinha, acabou de acontecer um pequeno acidente, porque meu gato acabou de pular em cima do notebook. A interpretação desse limite era que no nosso ponto onde o nosso x era igual a zero, no ponto x igual a zero, a nossa derivada de a elevado a x, nesse ponto, vamos usar a notação correta, né? A derivada de a elevado a x. De novo, o gato está pulando em cima do notebook. Temos um problema. Parece que ele tem um apreço por cálculo ou por me atrapalhar. Bom, essa derivada nesse ponto, ele vai nos dar a nossa m de A. Então a nossa m de A vai ser a inclinação da reta tangente que passa pelo ponto onde a função é igual onde a função tem o nosso x igual a zero. Então agora eu vou fazer o seguinte, vou criar uma nova definição e eu vou definir a partir disso um número que nós não sabemos qual é ainda, mas eu vou definir um número e. E qual que é a propriedade desse número e? A propriedade desse número e é que o nosso m de e é igual a 1. Essa é a nossa propriedade mágica. E qual que é a nossa consequência? A consequência disso aqui é que se nós formos derivar e elevado a x, nós teremos de volta a própria função e elevado a x. Isso é uma consequência poderosa, né, para a gente. Que é justamente, né, se a gente derivar essa função, a gente vai ter novamente a nossa própria função. Esse vai ser o nosso superpoder desse número e. E aí, bom, nós podemos também, nós acabamos, né, definindo esse e como a partir dessa propriedade, que esse nosso m de e é igual a 1. E, ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o limite com o número h tendendo a zero do meu e elevado a h menos 1 sobre h é 1. Essa é a minha consequência, né? Então, a nossa consequência direta é que a nossa derivada de elevado a x no ponto x igual a zero, o que ela vai nos dar? Vai dar elevado a zero, que vai dar 1.
Então, a propriedade especial desse número e, além dele, quando ele é uma base de uma exponencial, ele nos dá como derivada a própria função. A outra propriedade interessante desse número é que para o ponto x onde x é igual a zero, a inclinação da reta tangente vai ser igual a 1. Então a nossa reta tangente nesse ponto vai acabar sendo a nossa reta y igual a x, né? Então, essa é a nossa propriedade interessante desse número e. E aí, como a gente definiu esse número, a gente vai definir uma outra função que vai ser a inversa dessa função e elevado a x. Então, se eu tenho aqui o nosso y igual a e elevado a x, bom, qual que é a inversa de uma exponencial? A inversa de uma exponencial é um logaritmo. Então, esse logaritmo, a gente vai chamar ele de um logaritmo especial, que ele vai ser o logaritmo natural de x. Opa, o nosso logaritmo, ele como inversa, né? O logaritmo natural de y vai ser o nosso x. O nosso logaritmo natural nada mais é do que o nosso logaritmo na base e. Tá? E aí, eu vou definir esse. E vale a volta, né? Vale a volta. Se eu tenho uma função w e essa função w é o logaritmo de x, então a consequência é que o nosso x é o nosso e elevado a w. Isso é uma consequência. E o nosso logaritmo, ele obedece todas as propriedades do logaritmo, do logaritmo, lembrando que uma das propriedades, por exemplo, é que o nosso logaritmo de xi vezes x1 vezes x2 é igual ao nosso logaritmo de x1 mais o nosso logaritmo de x2. E esse logaritmo, ele no ponto 1, ele é zero, justamente porque e elevado a zero é 1, e o nosso logaritmo de e é 1. Então, isso é uma das propriedades importantes desse logaritmo, é que ele é a inversa dessa exponencial. Tá? E aí, como ele é a inversa dessa exponencial, como é que vai ficar o gráfico disso aí? Bom, lembrando que para qualquer exponencial, o gráfico ele sempre vai ter uma cara em que ele nunca é zero, né? Vai ser difícil desenhar aqui, hein? Ele nunca é zero em y. Ele sempre é crescente e ele cruza o nosso eixo y no ponto 0, 1. Então, lembrando que o nosso função inversa, a propriedade de uma qualquer função inversa é que o gráfico dela reflete, né, a função de acordo com a reta y igual a x, né, é que... Opa, gato tentando subir no notebook de novo. Lembrando que é dessa propriedade, é que aqui a situação vai ser que o nosso logaritmo, ele nunca vai cruzar, não vai ser definido para x igual a zero. E ele vai cruzar o nosso eixo x no ponto 1, 0. Então, a ideia é que eles sejam simétricos de acordo com a reta y igual a x. Justamente porque eles são inversos, né? Inverso um do outro.
E aí, qual que é a nossa... O que, que a gente pode fazer com as informações que a gente tem? Bom, a gente ainda não sabe quanto é m, né? A gente sabe definir o que um número e cujo o m de e tem uma propriedade específica. E a gente definiu a inversa, né, do nosso e elevado a x. Mas a gente pode, a partir da nossa derivação implícita, a gente tentar entender quanto que vale o nosso d dx dessa função ln. Então, o que eu quero fazer aqui é calcular o meu d dx da minha função ln de x. E isso daqui, lembrando que eu vou definir a nossa função, vamos fazer melhor. Eu vou definir a minha função ln de x como uma função w. E o que eu quero fazer é calcular dw dx, né? dw dx. O que é isso? É o nosso d dx da minha ln de x. E aí, bom, se a gente sabe que isso aqui é w, qual que é a consequência? Bom, como o logaritmo natural é a inversa da função exponencial, nós temos que e elevado a w é igual a e elevado ao logaritmo natural de x. E qual que é essa propriedade, né, do nosso e elevado ao logaritmo natural? É que nós temos que isso daí é x. E aí a gente pode usar, a partir disso aqui, a derivação implícita para tentar calcular o nosso d dx. Então, o nosso d dx de e elevado a w, o que ele é? Ele é o nosso d dx de x. Isso aqui a gente sabe o que é. O que a gente não sabe o que é o membro da esquerda. Então, o que a gente pode fazer a partir disso aqui, né? Vamos usar a nossa regra da cadeia e a gente sabe que, então, isso aqui é a mesma coisa que dizer que eu quero saber quanto é ddw de e elevado a w vezes dw dx. Isso é igual a 1. Isso é o que a gente quer procurar desde o começo. Então, isso aqui, a gente sabe quanto é. A gente sabe quanto vale. Porque a gente sabe que a derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Então, eu posso simplesmente calcular essa derivada, e qual que é a consequência? É que isso aqui é e de w vezes dw dx, isso é 1. E a gente consegue isolar o nosso dw dx e chegar que isso é igual a 1 sobre e de w. Mas quanto é 1 sobre e de w? Pela propriedade aqui, 1 sobre e de w é 1 sobre x. Então, a derivada da função logaritmo natural é 1 sobre x. Essa é a nossa consequência a partir dessa derivada. E aí, bom, mas por que eu estou fazendo tudo isso, né? Eu estou fazendo tudo isso para resolver o nosso problema inicial de quanto que vale a nossa derivada de uma função com base qualquer a. Eu fiz para uma base específica e, que eu falei que e era o número que tinha aquelas propriedades. Mas e para uma base qualquer a? Bom, para a base qualquer a gente pode simplesmente usar as propriedades da mudança de base para logaritmo, né? Então, o que é o nosso a elevado a x? O nosso a elevado a x é o nosso e de ln de a. Opa, gato de novo em cima do notebook. Pronto. ln e vezes o ln de a. Isso elevado a x.
Isso aqui de novo, esse e elevado a ln de alguma coisa é a própria coisa. E isso tudo é elevado a x, né? E o que isso nos dá? Isso nos dá que isso é igual a e elevado a x ln de a. E agora esse diminuir zoom ficou aqui, eu não sei porquê. E eu não faço ideia de como tira. Mas, bom, não está tapando nada específico, né? Então, o que a gente, como é que a gente pode fazer agora? A gente pode usar a regra da cadeia, né? Usando a regra da cadeia e derivando o nosso termo e elevado a x ln de a, o que vai dar? Isso aqui vai dar o nosso ln de a vezes a nossa própria função ex ln de a. Opa! Mas quem que é ex ln de a? Ex ln de a é nosso a de x. Tá? É o que a gente tem aqui. E aí a gente compara. Quanto é que dava o nosso d de a de acordo com as nossas... O nosso... O que a gente tratou até agora, dava o nosso m de a vezes o nosso a de x. Qual que é a consequência? A consequência é que o nosso m de a é o logaritmo natural de a. Então veja que a gente precisou definir um número novo a partir de uma propriedade que esse número deveria obedecer para poder descobrir quanto valia esse número m de a que a gente não conhecia, porque de uma forma direta a gente não conseguia resolver aquele limite. Agora a gente sabe quanto vale. Aquele limite é o logaritmo natural de a. Agora eu quero deixar um exercício, só que esse exercício é mais um exercício de do ensino médio, né? Lembrança, revisão do ensino médio. Primeira parte, eu quero que a gente resolva para y. A nossa primeira equação vai ser o nosso ln de y mais 1 mais o nosso ln de y menos 1. Isso é igual a 2x menos mais o nosso ln de x. Nossa segunda equação vai ser ln. Agora é log base 10. Log de y mais 1. Isso é igual a x quadrado mais o log de y menos 1. Nosso terceiro, 2ln de y é igual a ln de y mais 1 mais x. E aqui, agora, aqui também eu quero que a gente resolva para x. E aí, aqui a gente vai complicar um pouquinho mais. Agora a gente vai fazer em relação às exponenciais. Né? A gente tem uma equação super complicada. E, por último, nós também temos uma relaçãozinha um pouco complicada. Então aqui a ideia é usar todas as relações de logaritmo e exponencial, que tudo isso com base E tem que obedecer todos os outros números, porque apesar de E ser um número especial, ele ainda é um número real.
e tentar resolver essas condições. Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.